a sentir uma série de manifestações adrenérgicas, porque a mediunidade é adrenérgica. O que é que isto quer dizer? Quando o processo mediúnico vai começar, o nosso organismo é chamado para um nível de atenção e para um nível de disponibilidade energética superior. Portanto, nós começamos a emitir, na nossa atividade cerebral e a nível das nossas glândulas, essencialmente através da transmissão de hormonas, um verdadeiro concerto. E quando estamos a preparar-nos para que o processo mediúnico comece, começam as nossas suprarrenais a emitir catecolaminas, portanto a adrenalina, a noradrenalina, etc. E a nível cerebral, nós temos os nossos receptores de dopamina e de serotonina preparados para que efetivamente comece um processo. E então nós agitamos-nos para que o processo comece. Porquê é que nós estamos agitados? Nós estamos agitados por uma simples razão. Para o espiritismo, o campo mediúnico é muito semelhante ao campo da física. Portanto, quando o indivíduo encarnado vai se encontrar com o espírito desencarnado, e é isso que estamos a falar no processo mediúnico, o espírito encarnado, por muito evoluído que seja, que não é o meu caso, precisa de acelerar a nível vibratório para que possa se comunicar com o espírito desencarnado, que por muito inferior que seja, tem um teor vibratório mais elevado porque está despojado do corpo. Portanto, nós somos acelerados e o espírito desacelera. E então estamos em condições de começar um processo mediúnico. Aí sendo, por diferenças de potenciais, existe uma fase em que o indivíduo acelera para que a comunicação ocorra e depois dá-se um platô e depois um abaixamento. Sendo natural que o médium, depois da sua atividade, sinta-se cansado, sente-se exaurido. O médium espírita durante pouco tempo, porque felizmente os amigos espirituais estão atentos às suas necessidades e imediatamente fornecem energia suficiente para complementar. Normalmente, no período noturno, durante a noite, há uma reposição de energia vital, de ectoplasma, para que o indivíduo que se predispôs ao trabalho não perca nada. Em alguns lugares, onde efetivamente a mediunidade é vista de outras formas, não é bem assim. E o médium cansa-se mesmo de uma forma violenta e às vezes durante bastante tempo. Eu lembro, por exemplo, de uma pitonisa da atualidade, uma senhora nepalesa, muito conhecida, já apareceu em várias reportagens, que está dias inteiros mediunizada a responder em forma oracular àqueles que lhe perguntam e depois passa meses deitada sem se conseguir mexer. Portanto, aí há uma não reposição, efetivamente também por uma falta de noção relativamente ao processo mediúnico. E isto é importante saber. Todos nós temos que ter essa noção do nosso limite também neste sentido. Eu estou a abrir a porta para falar de alguém que se esqueceu dos limites, por isso é que eu estou a criar aqui este suspense. Mas efetivamente isto ocorre. E o processo mediúnico nem sempre é perceptível para nós. Ok? O processo mediúnico por vezes ocorre de uma maneira perfeitamente aleatória, porque existem ainda médiuns naturais, médiuns que não conhecem a sua mediunidade e que efetivamente entram em intercâmbio mediúnico sem preparação, sem sequer saber o que está a acontecer. E um dos casos mais fenomenais da história é um senhor chamado Michelangelo, que vocês já devem ter ouvido falar, que entre outras coisas parece que pintou umas coisas engraçadas, não é, lá na Capela Sistina. E esse Michelangelo teve um trabalho verdadeiramente impressionante e que nos é relatado pelo seu maior biógrafo, chamado Romain Rolland, e que escreve a determinada altura que nenhum homem na história conhecida foi tão maniatado, tão títere dos espíritos quanto Michelangelo. Porque ele chegava a passar semanas inteiras deitado a pintar, sem se alimentar. Às vezes só se alimentando, porque lhe iam levar o alimento para ele comer e o obrigavam a comer. Porque ele estava perfeitamente, a expressão era obcecado com aquilo que estava a fazer. Obviamente que temos aí um caso de um indivíduo que num intercâmbio mediúnico se deixou guiar muito para além dos seus reservas físicas. E como tal, Michelangelo vem a desencarnar muito cedo. Portanto, ele ainda nem 35 anos tinha quando abandonou este mundo. Portanto, ele basicamente acabou a Capela Sistina e logo a seguir seguiu o seu caminho. Provavelmente, dizemos nós, estamos a especular, se calhar a sua programação reencarnatória não era só para aquele momento, era para continuar, mas ele exauriu-se demasiado cedo. Mas essa é uma opinião nossa e, pelos vistos, também é a opinião do seu biógrafo. Mas aí vemos como também as forças mediúnicas nos podem levar para um desgaste, desde que não saibamos, primeiro, saber até onde é que é o nosso limite corporal e, do outro lado, saber também que nós estamos a trabalhar com espíritos
que, de alguma forma, também se vinculam a nós, mas se forem espíritos evoluídos, como acontece dentro daquilo que nós chamamos de trabalhos mediúnicos da Casa Espírita, sabem se afastar também no momento e eles próprios nos dizem para descansar. Quando estamos a falar com espíritos que não têm essa disciplina, tudo é possível. E não é para um espírito ser extraordinário do ponto de vista das artes ou até da sapiência filosófica ou científica que obrigatoriamente é um espírito evoluído. Frequentemente até nem são tão evoluídos do ponto de vista moral. Okay? São muito evoluídos em muitos níveis, mas não são assim tão evoluídos a nível moral. Muitos deles. Portanto, aconteceu efetivamente com Michelangelo, como terá acontecido com muitos outros ao longo da história. Okay? Também já falaremos sobre essa questão. Vamos falar agora só um bocadinho da atualidade, da modernidade e também, podes passar, daquilo que atualmente nós falamos acerca da criação. Portanto, a partir da Renascença essencialmente, mas mais um bocadinho mais à frente, já no final do século XIX, Revolução Industrial, e depois, já dentro do século XX, nós começamos a dar uma importância muito grande aos processos criativos. Sendo que as investigações acerca da criatividade eminentemente começaram na década de 40 do século XX. Portanto, já bastante tarde. Precisamente com o trabalho bastante interessante de alguns estudiosos da mente, alguns sociólogos e alguns outros cientistas sociais que de alguma forma também se interessaram pelo processo. A psicologia experimental nesta fase também estava muito avançada, já tínhamos a história da Gestalt já a avançar, os processos a ser avaliados, Skinner, Watson, etc. E a partir daí começou-se a fazer alguns estudos relativamente à criatividade. E conseguiu-se conceber que existe uma personalidade criativa. A personalidade criativa, que ali vemos consignado ao lado direito, não é? Que é uma coisa que atualmente ainda temos muita tendência para dizer, não é? Que o lado esquerdo é da lógica, é da organização, o lado direito é mais exuberante, mais artístico. Diz, Ana? Não, a senhora que disse fotografia por causa da luz. Ah! Eu preciso de luz artificial, ainda não a tenho, portanto preciso de luz artificial. E então, nós muitas vezes ainda falamos de uma forma quase que limitativa nestas duas formas de processamento mental. Não é bem assim, ok? Não é bem assim, já sabemos que não é bem assim. Ainda utilizamos às vezes isto de uma forma discursiva, porque é mais fácil falar desta forma. Mas, efetivamente, não existe uma necessária obrigação de um lado, de um hemisfério, funcionar de uma maneira ou de outra. Porque senão os canhotos também tinham algumas dificuldades para fazer algumas inversões. Portanto, não é bem assim, mas vamos utilizá-lo apenas de uma forma didática, ok? Sendo que essa personalidade criativa, como falamos, é detentora de uma série de características. O nosso amigo Carl Bühler falava, e depois também mais à frente o próprio Abraham Maslow também o vem a dizer, de que o processo criativo normalmente faz através de 4 passos. Observação. O que é preciso, efetivamente, perceber na realidade? O que é preciso fazer? O que é necessário ultrapassar? Depois há um período a seguir à observação, que é o período de incubação. Ou seja, as ideias são absorvidas, começa-se a trabalhar com elas. Depois há um outro período que surge a seguir, que é uma espécie de uma definição interior relativamente às escolhas que já se fizeram. E depois há a realização, aquilo que se torna, então, em gesto já possível de observar pelos outros. O processo criativo funciona desta forma. É um processo de conexões. Okay? Durante muitos anos achávamos, quando digo achávamos, estou a falar da malta que tem mania que percebe alguma coisa da psique dos outros, achávamos que o criativo era sempre um indivíduo com um QI muito elevado. Hoje sabemos que não. Não existe correlação nenhuma entre o coeficiente de inteligência lógica ou matemática e a criatividade. Existem indivíduos muito criativos e que têm valores muito baixos a nível de QI. E há indivíduos com QI estratosférico e que não têm criatividade nem que ela lhe morda na perna. Portanto, são coisas efetivamente diferentes. A criatividade é um processo mental que efetivamente nos pode ajudar a lidar com a realidade de uma forma diferente, a ultrapassar dificuldades, a contornar obstáculos, a compreender as coisas de uma outra forma. Envolve uma linguagem simbólica e uma capacidade de ultrapassar esses mesmos símbolos. Portanto, o criativo é um indivíduo que tem uma mente que funciona de duas formas. Funciona de forma convergente e divergente. Algumas pessoas só funcionam de uma forma convergente, só conseguem pensar da mesma maneira que os outros pensam.
Há outras pessoas que têm mentes divergentes, que raramente estão de acordo com alguém. Eu sou mais desses. Às vezes olho para o espelho e digo, tu está calado, não dizes nada de jeito. Portanto, isso também me acontece várias vezes. Já o indivíduo plenamente criativo funciona de uma forma convergente e divergente. Absorve as informações, mas é capaz de as contrariar. Consegue ver a linguagem simbólica e fazer as coisas de uma forma diferente. Contudo, o processo criativo envolve também serenidade, interiorização, capacidade de abstração do que os outros nos dizem e do que os outros querem que façamos, e envolve também uma necessária extrapolação dos nossos pensamentos iniciais. Ou seja, o criativo é sempre flexível. Não fica com o status quo, não fica com as coisas que lhe foram oferecidas ao longo dos anos. Se nós prestarmos bem na personalidade do criativo, nós encontramos também muitas das características, eu diria todas as características, que são normais nós encontramos também no médium. Ok? Portanto, uma e outra coisa não se anula. A criatividade, a fluidez de pensamentos criativos, não é obstáculo para a inspiração. Pelo contrário, onde mais existe criatividade, mais existe tendência para a inspiração. Simplesmente nós tentamos coisificar, em muitos aspectos, a criatividade. Tanto que já deixámos, às vezes, de falar aquele indivíduo tem criatividade. Aquele indivíduo é criativo. Passou a ser uma profissão. Há criativo de texto, criativo de imagem. Há uma série de designações profissionais que já envolvem a palavra criativo. Ou seja, aquela pessoa tem a obrigação de ter criatividade. O que acaba por ser um paradoxo, não é? Porque a criatividade não surge assim, a todo momento. Mas é um risco que nós corremos quando achamos que tudo parte apenas de nós. Já ouviram falar, com certeza que já ouviram falar de Elizabeth Gilbert, não é? Da escritora que criou um best-seller fabuloso, toda a gente leu, que é um tal de Comer, Orar e Amar. Ok? Foi o primeiro... Diz? Não é surda. Não, a atriz é a Melissa Gilbert. E depois Não, esta não é surda. E então, quando ela divulgou o primeiro livro, quando o livro efetivamente saiu, aquilo foi um sucesso brutal. E então dizia ela, eu gosto muito de TED Talks, e vi uma TED Talk com ela, muito interessante. E então os colegas dela, os escritores, vinham falar com ela e diziam assim, coitadinha. Ela dizia que sentia-se mal a andar, e toda a gente olhava assim, mas por carga d'água que toda a gente me está a tratar desta maneira. Porque todos os outros escritores achavam, e chegaram a perguntar mais à frente, depois de tu teres tido um sucesso destes, não tens medo que no futuro não te venha a surgir nada de jeito? Não tenhas medo que isto seja o momento mais alto da tua vida? E ela começou a pensar muito maduramente acerca disto. Precisamente acerca do que é esta história. Do trabalho criativo, de nós contarmos apenas connosco próprios para concluirmos as coisas. E então ela vem dizer uma coisa, que eu entretanto vou passar outra, vou deixar aqui um teaser para vocês não adormecerem já, não estou a ter muito sucesso, mas enfim, e já vamos falar outra vez sobre isso. Dá-lhe aí também, se faz favor. A Ana tem sempre aqui um delay relativamente às palavras. Isto, já falei sobre as conexões, passa à frente se faz favor, e agora dá aí um clique em cima da imagem se faz favor, para nós vermos um bocadinho de psicopictografia. Espera, volta atrás, no backspace, e tenta dar um clique aqui em cima. Espera, não está a resultar. Não. Vamos dar um duplo clique aqui em cima. Já aqui temos, isto tem um som, naturalmente, mas, pelos vistos, não está, deve estar sem som. Este senhor que aqui está atrás chama-se Medrado. E é um dos indivíduos mais conhecidos em termos de psicopictografia, ou seja, de pintura mediúnica. Mais famoso e com mais produção do que ele apenas o Gaspareto, o filho da Zíbia Gaspareto, o Luís Gaspareto. Que, efetivamente, o que ocorre é que cada um destes pintores, através de mentores espirituais, acabam por pintar quadros que têm em tudo, seja na técnica, seja em termos de motivos, grande ligação a autores do passado. A tal ponto que, para não serem consideradas falsificações, eles assinam por trás, na tela, para que toda a gente saiba que eles não estão a tentar criar uma falsificação, mas sim a pintar um quadro através da influência espiritual do verdadeiro autor. Portanto, é possível pintar um Renoir em 5 minutos. É possível pintar um Toulouse-Lautrec em 4. Eu tenho um Turner em casa, que é o meu pintor favorito, foi pintado em 8 minutos. A maior parte destas pinturas ocorrem entre 4 e 14 minutos.
E são pintados, a maior parte das vezes, como estão a ver, sem pincel, com técnica apenas de dedos, com uma mistura brutal de tintas que dificilmente nós imaginaríamos que viriam a ter uma definição ou uma mistura de cores suficientes para criar a ideia de profundidade que é uma marca essencial para qualquer artista. Portanto, o que eles fazem é verdadeiramente entusiasmante para quem já viu ao vivo, e eu já vi, a Ana já viu, muitas pessoas, se calhar, aqui na sala já viram ao vivo, e onde eles pedem constantemente para que haja som, haja música, música alta, porque sentem a necessidade do impacto nervoso da música para que a criatividade possa surgir. E normalmente são músicas com muita agitação, com muita força. Portanto, aqui temos um Matisse pintado em 9 minutos e 57 segundos. Portanto, estamos aqui a falar de uma mediunidade que claramente está vinculada a um processo inspirativo. Ainda que possa ser mais ou menos mecânica, mas existe sempre um processo inspirativo na sua base. Portanto, esta é uma das coisas que mais tem confundido as pessoas que não acreditam nestas coisas. Portanto, tentar atribuir apenas a este senhor que na vida dele nada tem a ver com a arte, só começou a notar esta sua capacidade precisamente através do processo mediúnico, ele começou a fazê-lo e aqueles que o conheciam basicamente ficaram de boca aberta. Eu penso que aqui não tenho o do Luís Gaspareto, também não iríamos perder agora mais tempo com isto. O Luís Gaspareto então faz coisas absolutamente espetaculares. Ele é psicólogo, o Luís Gaspareto. E na sua mediunidade, ele é capaz de pintar 2 quadros ao mesmo tempo, é capaz de começar a pintar um quadro com as luzes apagadas, com a mão direita de um lado da tela, a mão esquerda do outro lado da tela, e encontrarem-se no meio com correção absoluta. Ele chegou a pintar quadros de Toulouse-Lautrec com os pés. Okay? Tudo isto sobre o visionamento de pessoas que estavam lá precisamente com o intuito de provar que ele era uma fraude. E que ficaram, como devem calcular, um bocadinho mais estrábicos do que para lá entraram. Porque, efetivamente, o processo é extraordinário. Portanto, isto tem tudo a ver com aquilo que falávamos. Nós nunca estamos sozinhos no processo criativo. Existe sempre um auxílio. Seja através da criação de um quadro, na autoria de um texto, na locução de uma palestra, seja o que for. Aqui temos um Gauguin. Olhem a noção de profundidade em 8 minutos e 7 segundos. Portanto, isto é absolutamente impressionante. Se alguma vez tiverem possibilidades de fazer, aqui já o Luís Gaspareto, mas não vamos perder agora mais tempo com isto, porque efetivamente o tempo urge, ainda temos mais algumas coisinhas para falar. Eu quero que vocês vão para casa, descansar, não fiquem aqui a aturar até à meia-noite. Agora não quero. Pronto. Isto. Os computadores é que mandam, não somos nós. Anda lá, rapaz. Não, está determinado. Ainda é um madrado. Aqui por acaso ainda é um madrado. Ele acaba com este precisamente. Ora. Vamos. Pronto, também já deve estar mesmo a acabar. Eu encho aqui mais um bocadinho e depois já falamos. Vou passando à frente e vou falando de outras coisas que iríamos falar mais à frente também. Estávamos a falar da Elizabeth Gilbert, verdade? Pronto. E ela, a determinada altura, diz uma coisa também muito interessante. Fala-nos sobre uma poetisa norte-americana, desencarnou há 2 anos atrás, uma mulher do campo, uma mulher que passou a vida toda dela com a mão na enxada, literalmente, não achando que uma mão inchada é melhor do que uma enxada na mão. Ela trabalhava ao campo e cá está o Gaspareto. Este computador faz aquilo que bem lhe apetece. Pronto, é uma entrevista com o Gaspareto. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui um escape, sim. Se não se consegue, fazemos assim. Teoricamente vai funcionar. Exato, passamos para o seguinte. Damos-lhe um toque. E colocamos aqui e, teoricamente, estará tudo certo. E está tudo certo. Pronto. Portanto, essa Rootstone tem um processo criativo muito interessante. Já vamos falar de outros do passado. Rootstone estava a cavar o campo e, de repente, ela dizia que vinha aí uma tempestade. E o que era a tempestade? Era um poema que se aproximava. Portanto, ela largava aquilo que estava a fazer no campo, ia a correr para casa, sentava-se, pegava num lápis e escrevia aquilo que lhe era passado. É uma poetisa bastante reconhecida nos Estados Unidos. Há muitos livros dela e são, efetivamente, muito bem cotados. Agora, o que é interessante é o que ela diz a seguir. Eu nem sempre chegava a tempo. Às vezes a tempestade vinha e chegava e eu corria para casa e pegava no lápis e às vezes já tinha passado e já não escrevia nada. Outras vezes
conseguia apanhar a inspiração pela cauda e escrevia o texto de trás para a frente. Se isto não é um processo criativo, mediado por influência espiritual, eu não sei o que seja. Ok? Portanto, isto é absolutamente extraordinário. Ela não é espírita, nem sequer nunca foi espiritualista, mas este era um processo criativo que ela falava. Já ouviram falar de Madeleine Beach Stowe? Talvez não se lembrem do nome dela, mas vão se lembrar com certeza do livro que ela escreveu, porque foi um dos livros mais importantes para a humanidade. O livro que ela escreveu chamava-se Cabana do Pai Tomás. E foi um dos livros mais importantes para levar ao fim do esclavagismo e para que os ideais abolicionistas tomassem forma e caíssem na consciência do público em geral. Madeleine Beach Stowe foi entrevistada em 1920 pela revista Light. E quando se lhe perguntava relativamente se ela tinha a noção relativamente ao sucesso do seu próprio livro, ela dizia: eu não só não tinha noção relativamente ao sucesso do livro, como eu não tinha noção daquilo que ia acontecer no livro. Quando às vezes me era dito, durante o processo criativo, de que determinada personagem iria morrer, eu chorava, porque eu não queria que ela morresse. No entanto, era-me dito que ela tinha que morrer. E eu assim o fiz. Portanto, tudo aquilo que eu escrevi, não fui eu que escrevi. Foi alguém que escreveu e eu apenas concluí. Henry Heine, quando escreveu William Radcliffe, dizia que ouvia as asas dos anjos bater em cima da sua cabeça. E como tal, que a criação da sua obra também não era da sua autoria. Temos imensos casos deste género, imensas histórias como estas, onde os próprios autores reconhecem de que o mundo espiritual está a funcionar através deles. Entre nós, obviamente, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa disse que numa determinada noite foi apresentado a Alberto Queiro e que escreveu O Guardador de Rebanhos, de uma prosa limpa, absoluta. Ele escrevia em pé, normalmente, em frente a algo semelhante ao que nós temos aqui no púlpito. Ele escreveu O Guardador de Rebanhos numa noite. Mas, posteriormente, sentiu a necessidade interior de ser Fernando